Bom dia, meus amores do quarto ano, dando continuidade à aula de hoje. Agora, né, dia 29, aula de redação e produção textual. Vamos começar fazendo a correção da atividade passada, da aula passada, que foi um texto que fala do Harry Potter, o primeiro filme dele, né? É o primeiro livro da saga. Tá na página 16, vai até a página 19. Aí na página 20, a gente vai fazer as correções da leitura e da interpretação. Interpretação escrita, certo? Na primeira questão, diz assim: os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres fictícios, que não existe nada aquilo ali no mundo real acontece, viu? É só imaginação. 2. O personagem Harry Potter é um bruxo. Está afirmando que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação. Quando fala do castelo e o fato dele voar em uma vassoura, que é característico de quem é bruxo ou bruxa, né? Terceira questão. Os personagens de um romance, o romance lá, no caso, quem está trabalhando é a narrativa, viu? São classificados de acordo com o papel que desempenha na história. Observe. Protagonista é o personagem principal, que mais se destaca. Antagonista é o adversário, no caso é o vilão, né? E secundários são os personagens que têm menos destaque. Aí na letra B diz assim: quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário? O principal é o Harry Potter e o secundário é o Olivia Wood. Nessa parte aí da história, viu? Lembrando que aí é só uma parte do livro, não é a história toda. B. Há algum antagonista nesse trecho, nessa parte aí que está no livro de vocês? Aparece algum personagem que, digamos assim, é o vilão? Aí você vai dizer que não. No trecho lido, não aparece nenhum personagem que seja adversário ou inimigo do protagonista. Quarta questão diz assim: nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas. Narrador observador é aquele que só conta a história e não participa. E o narrador personagem, aquele que está inserido na história. Ele está lá na história também, viu? Quinta. Aí você vai, na quarta questão, você vai marcar a alternativa, né? Narrador, observador, desse trecho aí do romance. Segundo quadrinho. Quinta, é possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho aconteceram. Que tempo foi? Quando foi? É possível saber? Nesse trecho, dá para saber, porque os fatos narrados eles ocorreram por volta das 7 horas da noite. 7 horas é tempo, né? Então, foi nesse horário mais ou menos. Qual é o espaço? Numa narrativa, você tem que saber onde é que aquela narrativa está acontecendo, aquela história está acontecendo. Nesse caso aí, desse trecho do livro do Harry Potter, no estádio de quadribol. Na página 22, sétima questão. Relacione as bolas do quadribol às suas características. Então, tem a goles, tem o balaço e tem o pomo de ouro, né? Como você já leu e releu, já viu direitinho lá no texto. Aí diz assim: vermelha do tamanho de uma bola de futebol, sua função é marcar gol. É a letra A, é o goles. De ouro com asas de prata pequenininha é a bola mais importante que deve ser agarrada pelos apanhadores. É o pomo de ouro. Quem agarrar essa bola, o time já é campeão. B. Aliás, terceira informação. Preta, um pouco menor que a bola vermelha, sua função é derrubar os jogadores. É o balaço. Também se pegar, né, já era, no filme. C. Oitava questão. Em sua opinião, do que os fãs de Harry Potter mais gostam na saga? Leia o gráfico a seguir e descubra a opinião de 30 leitores.
Aí tem aí desafios, histórias divertidas, suspense, mistérios, monstros, magia, aventuras, ação, emoções, parece que é real e quadribol. Quantos gostam do que aí? Foi feita uma pesquisa, né? Aí na letra A diz assim: do que os leitores mais gostam na saga Harry Potter? Do elemento aventura. É basicamente feito de aventura, né? Os filmes dele. Quantos leitores preferem o quadribol como esporte? Apenas um leitor, né? Aí diz que de 30 leitores, 8 preferem narrativas, né? As narrativas de aventura. E na letra B é somente um leitor. No final da página, tem umas lacunas em branco para você completar. Aí diz assim: o romance é um texto narrativo. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador. Personagens que praticam ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tem um tempo que ocorreu lá a história, que indica quando os fatos ocorreram, e o espaço, que é o local, né, onde esses fatos aconteceram, certo? E agora a gente vai para nossa aula de redação para trabalharmos os textos narrativos. Lembram que na aula que foi falado sobre esse texto, eu disse que narrar é contar uma história e que geralmente no dia a dia a gente faz isso. Você chega na casa de alguém e conta alguma coisa que aconteceu, você está narrando ou que aconteceu com você ou que aconteceu com outra pessoa. Aí diz assim sobre o texto narrativo: o texto narra, conta uma história, um acontecimento ou um conjunto de acontecimentos reais ou imaginados que você criou na sua cabecinha, certo? Texto narrativo. Um texto narrativo ou um excerto narrativo caracteriza por apresentar os seguintes elementos: a ação, os acontecimentos narrados, o narrador, entidade que conta a história, que apresenta a ação, que pode ser narrador personagem ou narrador observador. O tempo, que é o momento que ocorre, quando ocorre. Muitas narrativas não têm o tempo que ocorreu determinada ação, mas boa parte a gente encontra. O espaço, que é o lugar ou lugares onde se desenvolve a ação. E os personagens, que a gente já viu que tem um personagem que é o protagonista, é o principal. O antagonista, que é o que é contra o principal, é o antagonista. É o vilão, no caso de uma história, né? E os secundários, que tem um papel de, não digamos que não tem importância, mas nem aparece muitas vezes lá na história. O texto narrativo, ele apresenta 2 tipos de narradores. Participante é uma das personagens do texto e narra a história que participa. Geralmente, quando o narrador é personagem, os verbos, pronomes e outras palavras vêm na primeira pessoa. Meu, eu, nós, certo? Não participante, não entra na ação do texto como personagem. Narra uma história em que não participa. Que ele conhece a história, mas ele não participou. Os verbos, pronomes determinantes na terceira pessoa. Ele, eles, mais ou menos assim, viu? Algumas marcas textuais dos textos narrativos, gente. Os verbos, a maioria deles estão no pretérito perfeito do indicativo, no presente ou no passado. Abundância de expressões indicadoras de tempo e espaço, horário, local, tudo dando as características lá para você, viu? O texto narrativo, como você já viu, ele tem o personagem principal e tem outros personagens que são secundários, né? Aí tem que levar em conta a importância de cada personagem para aquela história. Se ele se destaca mais, é aquele que aparece mais vezes, que a história gira em torno dele ali, ele é o principal. Se ele aparece só de vez em quando, ele é um personagem
secundário, com menos importância que participa de alguma ação em determinado momento lá da história. No texto narrativo podem ainda aparecer personagens figurantes, que não só para ficar passeando mesmo, se for uma rua, só para aparecer na cena, né? São os figurantes chamados. Agora a gente vai ver como elaborar um texto narrativo, gente. Como é que eu vou fazer isso? Porque a aula de hoje você vai produzir um texto narrativo, viu? Aí eu vou pensar, para quem eu vou contar a história? É uma história para crianças? É uma história para desconhecidos? É para um amigo? É para alguém indiferente? É para sua mãe? É para seu pai? Não sei. Isso aí você que vai decidir. Você tem que pensar já nisso antes de escrever a história. Que tipo de história é? Ela é trágica? Ela é divertida? Ela vai transmitir alguma mensagem no final, tipo as fábulas? É suspense? Aí você vai decidir como é a sua história. Que personagens? Amigos, colegas, desconhecidos, pessoas em férias. Quem vão ser os personagens da minha história? Também tudo isso você tem que pensar antes de começar a escrever. Quem conta? Alguém que apenas sabe da história, uma das personagens, uma mulher, um homem, adolescente, que está participando da história ou que está apenas contando. Quando se passa essa história? Ontem, hoje, há muito tempo, em época indeterminada, eu não sei, você que vai decidir aí. Onde? Numa cidade, num local isolado, numa casa, numa sala, numa floresta, no cinema. Eu não sei. Eu quero é que você produza a história aí, seguindo essas orientações aqui, viu? Produção textual, o início de toda produção textual, dependendo do texto, vai começar com era uma vez, certo dia, um dia, numa tarde, certa noite, um belo dia. Estava tudo tranquilo quando? Estava no meu quarto, no quintal. Eu não sei como você vai iniciar, mas as palavras mais utilizadas são essas aí, viu? No meio. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, entretanto, dependendo da história que você for contar. No final, você vai dizer, foi então que isso. Por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma, eles foram viver não sei aonde, não sei com quem, fizeram não sei o quê. Então, você que vai criar aí na sua cabecinha. Aí eu vou ler para vocês aqui um pequeno texto que é uma narrativa, certo? Amigos são para todas as horas. Esse textinho aqui a gente vai identificar que tipo de narrador é esse, desse pedacinho do texto aqui. Aí diz assim, o senhor e a senhora Gavião, com seus 3 filhos, viviam numa árvore. Seus melhores amigos eram Sara, a tartaruga, Moca, o martim pescador, e Léo, o leão. Frequentemente cantavam juntos quando comiam um bom jantar. Um dia, 3 caçadores acamparam na floresta e fizeram um fogo de acampamento embaixo da árvore dos gaviões. A fumaça fez o bebê gavião tossir e se engasgar. E, dessa maneira, os caçadores perceberam os pássaros e resolveram capturá-los. Atiçaram o fogo para tentar tirá-los do ninho. Ou seja, aumentaram, né? Senhor e senhora Gavião saíram imediatamente para pedir ajuda aos seus amigos. Moca chegou primeiro. Ele deu pancadas na água do rio, espirrando algumas gotas no fogo para tentar diminuir. Mas os caçadores acenderam-no novamente. Sara foi a próxima a chegar. Mergulhou na água para pegar barro e, com ele, apagar o fogo. Enquanto os caçadores estavam distraídos, em seguida, os caçadores começaram a subir na árvore. Mas, naquele instante, Léo chegou e deu um rugido poderoso. Os caçadores, apavorados, fugiram correndo, deixando os amigos contentes para um lanche. Pequenas histórias sobre animais, certo? O que a gente vai saber aqui nesse pedacinho dessa história? Quem conta a história, gente?
É o senhor Gavião? É a senhora Gavião? É um dos caçadores? Não, é um narrador observador. Vamos voltar lá no texto. Quando ele diz assim, o senhor e a senhora Gavião com seus 3 filhos viviam numa floresta. Seus amigos eram, comiam, fizeram um dia 3 caçadores. Todas essas palavras vão me dar a ideia de quem é o personagem, quem é o narrador, aliás. O narrador acima assinalado foi identificado por quê? Porque a história foi contada na terceira pessoa do singular. O senhor Gavião, ele, né? Identifique o fato que motivou a história. Por que a história aconteceu? Porque 3 caçadores fizeram um fogo de acampamento embaixo da Arca dos Gaviões. Aí começou toda a história. E qual é o momento de maior tensão na história? Nessa história aí, gente, vocês saberiam me dizer qual é? O momento de maior tensão, aquele que chama a atenção mesmo da história, é quando os caçadores começam a botar fogo para os gaviões saírem do ninho. Esse é o momento de tensão em que eles vão começar a tentar apagar o fogo. Outra história. Ninguém é igual a ninguém. Moro em uma rua que não é grande nem pequena e tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele, Paulinho, baleia, saco de areia. Ele chora e chora. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso quando o chamo de cabeça de fogo. É fogo mesmo. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Eu sou magrelo porque é assim que eu sou. Antes não gostava que ninguém mexesse comigo. Já tinha apelido de palito, vareta, linguiça. Agora nem dou bola mais para os apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo, que não é gordo, nem médio, sou magro e bom das pernas. Não perco uma corrida. Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome escrito na testa para não serem confundidos com as outras. Com certeza, né? A gente já falou sobre isso em sala de aula, né? Essa temática aqui. Nesse texto aqui, eu vou identificar o narrador como um personagem, porque ele está falando da rua que ele mora, dos vizinhos da rua, dos vizinhos dele e das pessoas que ele conhece, certo? Agora, a produção de texto. Tem essa primeira proposta aqui, que você vai primeiro fazer um rascunho, né? Você vai definir quem são as personagens da sua história. Essa história fala de não sei quem, não sei quem, não sei quem. O que aconteceu nessa história? Qual era o problema dessa história? Quais eram as soluções? Então, geralmente as soluções aparecem bem no finalzinho, né? Dando um fim para a história que você começou a criar. Essa é a primeira proposta. Para nos dedicarmos à tarefa de produzir um texto escrito, devemos juntar à nossa imaginação e criatividade um plano que nos ajude a organizar nossas ideias. Então, você não vai escrever de qualquer jeito, você tem que pensar primeiro. Elabore aí na sua cabecinha uma história, e depois você passa a história lá para o papel. Aí você vai fazendo as correções e adequações necessárias. A próxima produção são 2 produções. Você vai fazer aquela lá primeiro, essa aqui você vai produzir uma história. Ela não tem início, não tem meio, não tem fim, certo? De pelo menos 4 ou 5 parágrafos. E aqui já tem o início de uma história. Tem assim, continue a história. Aí começa assim, certa vez, estava brincando em um parquinho quando encontrei um anel muito brilhante. Não havia ninguém por perto e resolvi experimentá-lo. Serviu direitinho e corri para mostrar para meu amigo Fernando. Me aproximei dele e disse, olha, Fernando, que anel bonito que eu encontrei. Fernando não respondeu nada. Minha amiga Maria estava brincando na areia, então perguntei se eu poderia brincar também. Maria nem me olhou. Percebi, então, que eu estava invisível. O anel era mágico. Fiquei imaginando o que eu poderia fazer agora com todo esse poder.
Agora você vai continuar essa história com bastante criatividade, viu? E eu quero receber essa história lá no grupo, no meu WhatsApp, no privado, certo, gente? Tem aí umas regrinhas que você deve seguir antes de produzir um texto. Você tem que ler a proposta com atenção, organizar suas ideias, pensar primeiro no que você vai escrever. Letra legível para ti poder entender direitinho, né? Principalmente agora que tá vindo via WhatsApp. O texto tem que ser bem distribuído na folha. Dar um título ao texto, colocar no meio da linha sempre. Toda vez, todo dia praticamente era falado isso em sala de aula, né? Manter sempre o mesmo espaço do início dos parágrafos, mesmo jeito, não mudou nada, as regrinhas são as mesmas. As margens devem ser regulares, as palavras devem ir até o fim na linha, a não ser que seja um poema. Vocês lembram, né? Como é que é escrito um poema, como é que é escrito um texto em prosa. Fazer uso da pontuação. Expor as ideias com clareza, para que todo mundo entenda quando for ler. Cuidado com a repetição de palavras. Substitua-as por outras com o mesmo significado. Atenção, frases longas podem deixar seu texto confuso. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Já falamos sobre isso também. Apresentar um texto bem caprichado e limpo. Consultar o dicionário quando tiver dúvida de algum significado de palavra, separação, acentuação, significado, tudo está lá no dicionário. Reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Um bom escritor é também um bom leitor. Então, se eu for ler um texto que não está legal, aquele texto não vai me motivar a que eu termine a leitura, né? Não vai me deixar curioso para concluir aquela leitura. Então, por hoje é só. Boa aula, bons estudos, bom final de semana e fique em casa, se cuide.